vereador, ao público, aos funcionários. Vou pedir à nossa primeira secretária para fazer a chamada dos 9 vereadores presentes. Lista de presença dos vereadores à sessão da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, realizada em 28/11/2025. Antônio Soares Lustosa, Francisco Edinaldo Martins de Souza, Maria José de Souza, presente. Jefferson Nunes Pereira, Presente. Joel Francisco de Oliveira, João Batista Gomes de Lima, Maria do Espírito Santo Vieira da Silva, justifica ou ausente? Luiz dos Santos, Raimundo Lindomar de Oliveira. Sob as bênçãos de Deus, eu declaro aberto esta live legislativa na noite de hoje. Peço aos nobres e à plateia para ficar de pé para rezarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. O amém é bom, né? Isso é consagrado. Vou pedir à nossa primeira secretária para fazer a leitura da ata da sessão, da 18ª sessão ordinária. Ata da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, realizada no dia 14 de novembro, às 19 horas. Ata da 17ª sessão da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, início da sessão às 19h22, chamada dos vereadores, realizada pela primeira secretária, estando presentes os vereadores Antônio Soares, Espírito Santo, Francisco Edinaldo, Jefferson Nunes, João Sarafim, Joel Souza, Lindomar Oliveira, Luiz dos Santos e Maria José. Abertura da sessão, declarada pelo presidente às 19h22, seguido da oração do Pai Nosso. Leitura da ata, realizada pela primeira secretária às 19h23. Lista para o grande expediente às 19h34. Grande expediente aberto pelo presidente às 19h34. Discursos. Às 19h35, o presidente passa a lista para o uso da fala dos nobres vereadores. Às 19h36, a vereadora Espírito Santo fez uso da palavra, cumprimentou a todos e agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de estar na Casa do Povo para a realização de mais uma sessão ordinária. Recordou a sessão anterior, onde foram discutidos e votados projetos importantes, entre eles o projeto de criação de cargos aprovado por unanimidade, cujo próximo passo será aguardar os trâmites legais para a realização do concurso público. Tratou também do projeto de lei referente à taxa de coleta de resíduos sólidos, destacando que a cobrança está sendo exigida por lei e pela documentação encaminhada à Câmara, e que o município necessita de recursos para manter seus serviços essenciais. Ressaltou que houve dúvidas na sessão anterior, mas que o debate avançou e o projeto deverá ser votado nesta noite. A vereadora comentou sobre a importância da responsabilidade ambiental, mencionando as queimadas, o aquecimento global e abriu os discursos da COP30, reforçando a necessidade do cuidado com o meio ambiente. Defendeu a criação da Brigada Municipal de Incêndios, destacando sua relevância diante das ocorrências
frequentes no município. Abordou ainda o projeto de criação do Fundo Municipal do Direito à Pessoa Idosa, explicando que políticas públicas só podem avançar com recursos e que a população idosa cresce a cada ano, necessitando de maior assistência. Relatou visita a órgãos municipais durante a semana e parabenizou a gestão pelo retorno de obras, citando o apoio do senador Ciro Nogueira e o empenho do prefeito Natanael na busca por recursos. Parabenizou também o evento da educação, que premiou alunos das Olimpíadas de Matemática e desejou sucesso aos estudantes que realizaram a segunda etapa do Enem. Encerrando, agradecendo novamente a Deus pela oportunidade e desejou boa noite a todos. Às 19h46, o vereador Varel fez o uso da palavra, cumprimentou os presentes e convidou todos para o primeiro fórum comunitário do Unicef, a ocorrer às 19h30 na Escola Manuel Francisco Lustosa. Destacou a importância do evento para o município. Informou também sobre o final da competição esportiva na comunidade Jatobá, elogiando a organização de Paulo Henrique e o crescimento do evento, que contará com equipes Real Madrid de Regeneração e Chapadinha de Arraial. Sobre os projetos em votação, Fundo Municipal do Idoso, Brigada Voluntária de Incêndios e Taxa de Resíduos Sólidos, afirmou ter analisado cada um e declarou seu voto favorável. Agradeceu o diálogo produtivo com os vereadores e o setor administrativo da Prefeitura, garantindo clareza para repassar as informações à população. Finalizou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade aos colegas presentes e desejando uma boa noite a todos. Às 19h49, fala do vereador João Salafim. Boa noite a todos os presentes. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Hoje votamos projetos de grande importância para o nosso município, como a taxa de coleta de resíduos sólidos necessários para a adequação da cidade, o Fundo Municipal do Direito à Pessoa Idosa, essencial para fortalecer políticas públicas voltadas à terceira idade, e o projeto da Brigada Voluntária de Incêndios, importante diante do aumento das queimadas em todo o país. Quero também solicitar ao senhor presidente que possamos convocar uma reunião com representantes do Águas Piauí, empresa responsável pelo abastecimento do nosso município. Precisamos de esclarecimento sobre como funcionarão os poços, o atendimento às comunidades e o envio do caminhão-pipa. Já há relatos de que a água utilizada vem de picos, gerando demora na distribuição e limitação ao atendimento, apenas 2 carros-pipa por dia, o que preocupa a nossa população. Precisamos entender de que será a de responsabilidade da Águas do Piauí ou da Prefeitura. Como representantes do povo, devemos buscar essas informações e garantir que tudo funcione de forma clara e eficiente. Essas são minhas palavras. Muito obrigado e boa noite a todos. Às 19h57, fala o presidente Edinaldo Forte. O presidente iniciou cumprimentando a todos e agradecendo a Deus pela oportunidade de conduzir os trabalhos. Em seguida, tratou da questão da Águas do Piauí, lendo um trecho da Constituição Federal que reforça que a concessão de serviços da água só é válida com autorização municipal aprovada pela Câmara. Ressaltou que é preciso esclarecer como ocorreu essa concessão, já que devemos que diversos problemas estão surgindo, como a limitação no envio de carros-pipas e ao abastecimento vindos de outra cidade. Destacou que
que é responsabilidade do Legislativo buscar explicações e, se necessário, convocar reunião com os representantes dos órgãos, associações e Executivo. Falou também sobre a premiação da UPNEP, destacada pela vereadora Espírito Santo. Parabenizou os alunos, professores e a escola pelo desempenho. Lembrou que existe uma lei municipal de 2017 que garante premiação financeira aos estudantes medalhistas e explicou que levou essa informação ao prefeito e à direção escolar, reforçando a importância da fiscalização para que as leis sejam cumpridas. O presidente parabenizou ainda o evento realizado no município, organizado por Francisca Pereira e professora Neide, pela relevância social e pelo impacto positivo na comunidade. Em relação ao projeto de resíduos sólidos, agradeceu aos secretários de governo pela explicação dadas à Câmara e à Câmara de Vereadores. Informou que o relatório foi revisado e que os itens foram organizados de forma mais coerente, permitindo uma votação mais segura. Por fim, pediu que a comissão se reúna para análise dos projetos do PPA e da LUA, que precisam ser votados ainda este mês, e agradeceu a colaboração dos vereadores. Encerrando, pediu a proteção de Deus sobre todos e reafirmou o compromisso da Câmara em entender a população. Leitura dos pareceres e votação dos projetos. Às 8h08, o segundo secretário realizou a leitura do parecer do projeto do Fundo Municipal do Idoso. Às 20h12, a primeira secretária fez a leitura do parecer da Brigada Voluntária de Incêndios. Às 8h17, o segundo secretário realizou a leitura do parecer da taxa de coleta, manejo e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Às 20h20, a primeira secretária realizou a leitura do relatório da taxa de coleta de resíduos sólidos. Votações. Às 8h22, projeto que cria o Fundo Municipal do Idoso, aprovado por unanimidade. Às 8h24, projeto que institui a Brigada Voluntária de Incêndios, aprovado apenas o vereador Antônio Soares não votou a favor. Às 8h25, projeto que institui a taxa de coleta e manejo de resíduos sólidos urbanos, aprovado por unanimidade. Encerramento da sessão às 20h25, o presidente Edinaldo Fortes declarou sobre a proteção de Deus, encerrada a sessão. Todos a favor da ata ser aprovada? Tinha que ter a justificação do que o vereador não votou. Não. Não? Está gravando? É só a questão da votação, só dizendo quem votou a favor e quem votou contra. A justificativa não coloca, não. Ata aprovada. Com essa resolução da comissão.
Pessoal, logo que teve expediente, a gente tem duas pautas e depois a gente abre o grande expediente para as falas dos nobres vereadores. Um dos assuntos do pequeno que eu vou comentar é sobre a vereadora Maria José. Ela pediu o afastamento da comissão. Ela é presidente da Comissão Constituição e Justiça. Teve uma reunião aí com os vereadores que puderam marcar presença. Ficou determinado, né? A gente já fez a resolução, a gente já publicou como ficou a resolução e a gente vai agora a responsabilidade de o Barel ser o presidente da comissão, né? A gente adequou de uma forma que as outras ficaram da mesma forma, né? Então a casa já fez todo o trâmite legal, está publicado, já está valendo. Então a partir de agora, toda essa questão a responsabilidade de pareceres junto com a comissão, né, o presidente Barel, junto com os outros membros, tá bom? Aí a Socorro vai trazer ali, aí se alguém quiser dar uma olhada, mas enfim. A outra pauta, a gente tem um pedido aqui na Câmara, da vereadora Maria José, que ela entrou com requerimento no dia 21/11, licença por motivo de saúde com garantia de subsídio integral. Era o direito dela, ela está pedindo em requerimento o afastamento por motivo de saúde por tempo indeterminado da Casa Legislativa. Aí a gente tem que cumprir, né, como diz que tem que ser esse pedido da formalização à mesa diretora, aos membros da Casa, de todos ficarem cientes. Então, vou pedir o nosso primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento, da solicitação da mesma sobre a licença. E logo em seguida, a gente já tem um parecer jurídico, né, sobre essa primeira parte, e aí vocês vão entender. E eu quero dizer que a Câmara é imparcial com o direito de cada cidadão, de cada vereador que faz parte do assento da Casa. E também eu quero deixar bem claro, né, que aqui eu acho que a Casa ela vai fazer todo o trâmite dentro da legalidade. A gente não tem por que negar, a gente não tem por que conceder por querer. Tudo que a gente for fazer é dentro da legalidade. Lembrando que a gente tem assessoria jurídica, o que vale aqui é o questionamento e o detalhamento da requerente, ela mesma, representando ela, e o nosso assessor jurídico, né? Espero que nesse trâmite não apareça questões políticas, que não tenha questões particulares envolvidas, porque a gente é imparcial, mas a gente tem que fazer as coisas acontecer de forma certa também. Lembrando que não é a primeira vez que acontece isso dentro do âmbito municipal de Tanque do Piauí. Então, a gente tem uma questão, não só jurídica, a gente tem uma questão contábeis, a gente tem as responsabilidades de Câmara, a gente tem vários quesitos a ser levantado antes de ser favorável ou não. E lembrando também que a nossa Câmara entra de recesso no dia 15 de dezembro e voltaremos também a partir do dia 15 de fevereiro. Então, a gente vai fazer de tudo para andar e, de acordo com o que for feito, todos os vereadores têm que ficar cientes, ou sessão extraordinária ou ordinária desse período de recesso, ok? Fazer uso da leitura. Boa noite a todos. Requerimento de licença por motivo de saúde. Requerimento número 001 de 2025. Assunto: licença por motivo de saúde com garantia de subsídio integral. Artigo 99. Inciso 1º, parágrafo 2º, LOM, longo. Requerente: Maria José de Souza, vereadora da Câmara Municipal de Tanque do Piauí, legislatura 2025 a 2028. Excelentíssimo senhor Francisco Adinaldo Martins de Souza, presidente da Câmara Municipal de Tanque do Piauí. Eu, Maria José de Souza, brasileira, solteira, CPF número 3DDD, residente e domiciliada na rua Prefeito Valdemar Freitas, sem número, Morada Nova, em Tanque do Piauí,
venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 99, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica de Tanque do Piauí, requerer licença por motivo de saúde devidamente comprovada pelos laudos anexos. Primeiro, fundamentação legal com ênfase no direito ao subsídio. Artigo 99, inciso 1º da Lei Orgânica assegura que o vereador pode licenciar-se por motivos de saúde devidamente comprovados. Inciso 2º do mesmo artigo determina, para fins de remuneração, considerar-se como em exercício a vereador licenciado nos termos do inciso 1º. Assim, o vereador licenciado por motivo de saúde mantém integralmente seu subsídio e é considerado em pleno exercício do mandato. 2. Fundamentação médica. Laudos médicos comprovam R32.1, episódio depressivo moderado. R41.1, transtorno de ansiedade generalizada. Incapacidade para atividades laborativas por momento indeterminado. Uso contínuo de escitalopram 10 mg e amitriptilina 25 mg. 3. Justificativa. A requerente apresenta quadro de saúde que exige acompanhamento contínuo, conforme laudo profissional. Além disso, é mãe solo de 2 filhos diagnosticados com TEA, o que reforça a necessidade de afastamento. 4. Do pedido. A concessão de licença por motivo de saúde nos termos do artigo 99, inciso 1º, manutenção integral do subsídio conforme o artigo 99, parágrafo 2º, expedição de ato formal pela mesa diretora, convocação do suplente conforme artigo 100 da Lei Orgânica, termos em que pede deferimento. Tanque 14 de novembro de 2025, Maria José de Souza, vereador. Pessoal, feita a leitura, a gente já tem um parecer, né, da nossa assessoria jurídica. Também vou pedir sobre o requerimento. A gente já tem, ela já recebeu também o documento dizendo que tem que ser adequado para a formalização, e diante de tudo isso é necessário um parecer jurídico para que vocês compreendam o processo também. Parecer número 017 de 2025, consulente, Câmara Municipal de Tanque do Piauí. Assunto: requerimento de licença de vereadora com remuneração por motivos de saúde. Emenda: pedido de licença de vereadora por motivo de saúde, laudos médicos sem indicação de prazo, impossibilidade de definição do rito legal, necessidade de complementação do requerimento quanto ao período de afastamento, junta médica obrigatória apenas nos casos de licença superior a 30 dias, parecer pela oficialização da interessada para especificação do prazo. Relatório: trata-se de solicitação de licença formulada por vereadora desta Câmara Municipal, com fundamento em motivo de saúde de natureza psicológica. O pedido foi instruído com laudos médicos, contudo sem a indicação do prazo estimado de afastamento. Diante disso, é necessária a complementação do pedido com a definição do período de licença, que é o relatório. Fundamentação: nos termos do artigo 99, inciso 1º, parágrafo 2º da Lei Orgânica, o vereador poderá licenciar-se por motivo de saúde, devidamente comprovado, sendo considerado
em exercício para fins de remuneração. Por sua vez, o artigo 236, parágrafo 6º do Regimento Interno dispõe que, somente no caso de tratamento de saúde por prazo superior a 30 dias, é obrigatória a submissão do vereador à junta médica, a ser constituída por resolução da mesa diretora. Desse modo, a atuação da junta médica está condicionada à existência de pedido de licença com duração superior a 30 dias. No caso, em análise, verifica-se que os laudos apresentados não especificam o tempo necessário de afastamento, o que impede a correta definição do rito legal aplicável, bem como inviabiliza, neste momento, a adoção direta das providências relativas à junta médica e à eventual convocação do suplente. Assim, diante da ausência de prazo no requerimento, o pedido encontra-se formalmente incompleto, sendo juridicamente imprescindível a sua complementação para que a Câmara possa aplicar corretamente o procedimento previsto no regimento interno. Conclusão. Diante do exposto, opino no sentido de que a Câmara Municipal não deve, neste momento, encaminhar diretamente à vereadora à junta médica, devendo, antes disso, notificá-la via e-mail ou via WhatsApp para complementar o pedido de licença, com a indicação expressa do prazo estimado de afastamento. Somente após a informação do período será possível conceder de plano a licença, se o afastamento for até de 30 dias, ou instaurar o procedimento de junta médica, se o prazo for superior a 30 dias, nos termos do artigo 36, parágrafo 6º do Regimento Interno. É o parecer. Lucas de Abreu, Assessoria Jurídica, Câmara Municipal de Itanhaém, Piauí. Só para entendimento prático, né? O pedido da vereadora é por tempo indeterminado e perante o regimento e o Gabinete Orgânico do município tem que ser por tempo determinado, né? Como é que vai proceder? Quando fizer formalmente, a Câmara vai escolher uma equipe médica, uma junta médica para fazer a perícia. De acordo com a perícia é que a gente vai fazer esse procedimento. Então, perante o grande expediente, o grande expediente é isso. Fiquemos atentos, porque essa questão ela requer muita responsabilidade e principalmente que todos os vereadores eles sejam concisos e conscientes de como vai ser tratada essa pauta aqui nesta casa, mesmo em período de recesso, certo? E aí eu vou passar a lista para o grande expediente, para os nobres vereadores ficarem à vontade de se expressar. Pessoal, enquanto passa a lista, eu peço a Maria José para fazer a leitura de como ficou a resolução da comissão, formalmente, tá bom? Resolução número 006 de 2025. Alteração à resolução número 02 de 2025, que dispõe sobre a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Itanhaém do Piauí para o biênio 2025-2026. A mesa diretora da Câmara Municipal de Itanhaém do Piauí, usando de suas atribuições legais e regimentais e considerando a proposta aprovada entre os senhores vereadores e as lideranças partidárias dessa casa, em reunião realizada no dia 28 de novembro de 2025, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam alteradas as seguintes disposições da resolução número 02 de 2025, publicada em 7 de março de 2025, que trata da composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Itanhaém do Piauí para o biênio 2025-2026.
Primeiro, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, presidente Luiz dos Santos, relatora Joelma Silva de Souza, membro Maria do Espírito Santo Vieira da Silva e suplente Maria José de Souza. Segundo, na Comissão de Agricultura, Cooperativismo, Defesa do Consumidor, Educação, Cultura, Desportos, Saúde e Meio Ambiente, presidente João Batista Gomes de Lima, relatora Maria do Espírito Santo Vieira da Silva, membro Antônio Soares de Souza. Lustosa. Artigo 2º. Permanece inalterados os demais dispositivos na resolução de número 02/2025, publicada em 7 de março de 2025. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada das disposições em contrário, aqui do Piauí, 28 de novembro de 2025. Pronto, pessoal. Obrigado, Jefferson. Com a palavra, a vereadora Maria José de Souza. Primeiro, eu quero pedir licença aos vereadores para fazer uso da palavra aqui mesmo, sem usar a tribuna. Depois eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores, senhor presidente, os funcionários desta casa que estão aqui presentes. Boa noite. Só que eu gostaria de falar um pouco do meu pedido de licença, que hoje Edinaldo me chamou, né, para passar a decisão do Lucas, qual eu já gostaria de agradecer pela disponibilidade, pela forma humana que ele tratou e ele tratou esse caso, né? Mas eu gostaria de deixar esclarecido aos novos vereadores, aos companheiros de trabalho, o que eu pedi. Eu sonhei muito em ser vereador, tanto que eu encarei uma primeira campanha com que as pessoas se real no bolso, só com a ajuda da minha família e amigos. E eu consegui me eleger, porque diz a palavra do Senhor que toda autoridade é constituída por Deus. Se Deus me colocou aqui, Deus tem um propósito, e eu estar aqui. Na minha segunda campanha também não foi diferente, porque eu fui ali um trauma muito grande, há apenas 3 meses e meio, quando, na verdade, eu tive que parar, só depois da retorno, porque todo mundo sabe que essa campanha começou em janeiro do ano que antecedeu a eleição. Eu vou falar de um assunto muito delicado que eu não gosto de falar. Eu vivi 14 anos de abusos. Eu não gosto de falar disso. E ninguém nunca me perguntou falando sobre isso. Porque Deus sabe todas as coisas, isso me basta. Mas as pessoas próximas de mim, a minha família, as pessoas que gostam, realmente me sabem disso. Foram 14 anos que terminou em um trauma e uma tragédia muito grande. E eu vivi momentos muito difíceis, mesmo sempre tendo a vontade de olhar para frente, porque eu sei que eu tenho Deus na minha vida. Eu fechei meus olhos para comentários, eu fechei meus olhos para muitas palavras que me disseram e que dizem até hoje que dói e que fere. Eu já tive 3 filhos normais, mas nenhuma dor foi tão grande como o que algumas pessoas causaram dentro de mim. Depois eu vim para uma eleição que não foi fácil. Eu fiz minha eleição todinha, fazendo acompanhamento com um psiquiatra de Teresina, no qual mesmo que faz um acompanhamento sobre o TDAH Mutiel, e ele sabe disso. Inclusive estou entrando em contato com ele para pedir também que ele me dê um parecer sobre esse ano que eu passei de tratamento com ele, fazendo um acompanhamento. Depois disso, veio a eleição, que não foi fácil para ninguém, todo mundo sabe que essa eleição não foi fácil. Eu fiz a minha campanha como Deus quis.
Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho. Eu sempre olhando para frente, sempre, porque eu sei que Deus, Ele sabe de tudo. E eu sei que Deus, e sempre com a vontade de seguir entre as minhas falhas e acertos como ser humano. Deus me concedeu a honra de ser vereadora mais uma vez aqui nessa Casa Legislativa. Depois da campanha, eu mal agradeci as pessoas. Comecei também a tentar a minha vida, seguir a minha vida pessoal. Mas, nos últimos 3 meses, eu também tive que encarar a dura realidade de cuidar dos meus 3 filhos sozinha. São 2 filhos, diagnosticados com TEA. Os 2 têm uma rotina exaustiva, porque eles fazem acompanhamentos, Maria, 2 vezes por semana, de 1 às 2h30. Tem aula de 7 a 11h30. Tem reforço de 2 às 4h30. Faz acompanhamento todas as quarta-feiras. E a cada 3 meses em Teresina, com o médico psiquiatra deles e do médico neuropediatra. Também, por orientação dos médicos deles, eles também fazem todas as oficinas que tem no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, porque quanto mais eles estiverem inteirados com esse serviço, é melhor. Então, a minha semana já é fechada suficiente só com os meus filhos. E hoje, eu estou tendo que escolher entre cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, ou cuidar desse jogo, de uma campanha. Todos que sentam aqui sabem que nosso trabalho não se resume a isso. Que nós todo dia acordamos e dormimos sem hora até para acordar, para resolver questões de pessoas. Né? Essa semana, e aí no último mês, eu fui novamente para o retorno dos meus filhos e para o meu retorno. E por orientação dos médicos, eles pediram para mim parar. Eles disseram que eu estou no play-out do cuidador e que está aí também nos laudos especificado. Isso tudo está aprovado no laudo, o acompanhamento deles, o meu acompanhamento, o laudo do médico também, pode ver que também os que antecedem o tratamento dos meus filhos. E na verdade, há muito tempo que eles pedem para mim ter uma pausa, meus filhos necessitam de uma rotina que depende somente de mim. Essa semana eu me senti muito mal mesmo, eu já tive algumas crises. Só eu e Deus na minha casa e meus amigos. Minha família torce que esse afastamento dê certo. Meus amigos que me colocaram aqui também torcem que dê certo, porque eles entendem que o momento é de parar. Eu agradeço a Deus por estar me dando força de não fazer como muitos, de desistir, mas de ter a coragem de pedir ajuda, como eu estou pedindo nesse momento. Eu ouvi muitos comentários que doeu muito essa semana. Muito mesmo. Alguns como se tivesse doente, deveria ficar em casa, não viajar. Alguns como que disse, isso é frescura. E minha vontade foi de ir na casa de algumas pessoas, dizer um monte. Só que eu entendo que Deus na minha vida é maior do que todas as coisas. E que aquele que tem Deus, que tem Jesus, ele já é justificado. Ele não precisa fazer escândalos, nem se expor. O que eu faço mesmo é orar para que essas pessoas elas venham conhecer a Deus como eu conheço. Porque só assim elas vão parar de inferir. E eu digo para vocês que se um dia essas pessoas passarem, e eu desejo que não passe, nem ninguém que eu conheço, porque eu venho passando há muito tempo mesmo. Mas se eu souber, eu estou pronta para ajudar, porque eu sei quanto dói. Então, a orientação dos meus médicos não é se isolar, não. A orientação deles é sair, é mudar de ambiente, é tentar distrair, é focar nos meus filhos e na minha vida.
E eu dispenso esse tipo de comentário. E eu perdoo também quem fala isso. Porque na oração que nós fazemos, que Deus ensinou para os apóstolos, que nós repetimos aqui nessa casa, todas as sessões, o Senhor disse que para nós termos o perdão de Deus, nós temos que aprender a perdoar. E eu perdoo essas pessoas não por elas merecem, mas porque eu preciso do perdão de Deus todos os dias. Então, hoje eu só quero agradecer todas as pessoas que estiveram do meu lado, agradecer ao Reginaldo que se disponibilizou com muita responsabilidade, pensando na casa, pensando também em mim, para que eu não tenha um afastamento correndo risco de depois ser cassado no mandato. Ele me orientou, já teve entrado no requerimento pedindo 1 ano, porque o médico disse que especificou no laudo a questão de determinar, porque questões psicológicas, elas dependem de um tempo para ser tratada. Pode ser com 6 meses, pode ser com 1 ano, pode ser com 2. Eu estou em tratamento há 1 ano e 5 meses. E mesmo assim, eu não consegui. E eu sempre tento me levantar. Eu sempre tento olhar para frente, eu sempre tento viver. Parei meu tratamento durante 3 meses e veio mostrando que as minhas feridas elas não estão curadas, elas estão abertas. E elas precisam ser fechadas. Mas eu creio que Deus, Ele já está tratando todas elas. Que essa cadeira que eu estou não é minha. Foi Deus que me colocou aqui. E eu preciso de um tempo. Mas eu também estou pedindo esse afastamento sob a orientação dele. Sob a orientação de Deus, principalmente. E hoje eu só tenho a dizer para vocês que estou fazendo isso tranquilo, consciente e pedindo e buscando ajuda. Porque eu realmente estou precisando me cuidar, me tratar, viver um pouco para mim e para os meus filhos. Eu agradeço a oportunidade de falar. Com a palavra o vereador Jefferson Galina. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, grupo presente, aos funcionários da casa, obrigado, presidente, por atender minha solicitação de fala. Queria falar aqui exclusivamente para a vereadora Maria José de Souza. É claro que tem a questão jurídica, a questão médica, a tratar da Câmara, porém, o que precisar deste vereador pode contar comigo. Eu costumo dizer, vereador João, que só sabe da vida da pessoa cada um. Às vezes a gente tem gente como ser humano, como um pecador, tem a mania de julgar, ou até olhar uma pessoa sorridente, ou olhar uma pessoa triste demais e querer julgá-la. Porém, só sabe da vida de cada um quem está vivendo. Eu não sei o que tu passou e não sei o que tu está passando, mas fica aqui minhas palavras de força para você. É preciso ter coragem para fazer o que você está fazendo. Precisar e pedir ajuda. É preciso ter coragem de pedir afastamento da nossa casa, porque eu acredito que você já imaginava que iriam ter julgamentos. Inclusive, quando você falou para mim, eu comentei para ti e disse para você que se precisar de mim, poderia contar comigo independentemente de qualquer julgamento, porque aquele que eu já tinha te dito, Gerliane, minha irmã, para quem não sabe, é vizinha de Maria José. Gerliane já tinha me falado umas 2 vezes para me procurar Mazé, para me conversar com ela, e Gerliane já tinha percebido que ela não estava bem psicologicamente. E todos nós sabemos que há 3 meses e meio da campanha o que aconteceu, e é um trauma
assim, sem mesmo a gente só saber explicar. E naquela época, quando ela entrou na campanha, eu disse para as pessoas, ela está entrando na campanha por impulso. E se ela tivesse sã consciência, igual ela está hoje, eu tenho certeza que ela não tinha entrado na campanha. Porque as consequências ela vai sentir depois. Porque uma campanha, a gente doa muito da gente. Vocês são vereadores eleitos, e os que não foram eleitos sabem o que eu estou falando. Ela pega muito do nosso psicológico, qualquer e toda campanha. E eu já tinha dito isso. Ela vai sofrer lá na frente. E foi aquilo que eu imaginei. Porém, não estou aqui para ajudá-la, estou aqui para apoiá-la. Se precisar de mim, pode contar comigo. Minhas palavras são essas. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Luiz dos Santos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, boa noite. Boa noite também se estende aos nossos ouvintes que acompanham essa sessão. Eu ouvindo atentamente a fala da vereadora Mazé e estive conversando com ela uns dias atrás e como o vereador Jefferson falou, a gente conhece a vereadora, a gente sabe também que infelizmente ela não está no seu melhor momento. A gente percebe claramente a Mazé, ela está assim, com problemas. Eu já tinha utilizado isso em outros momentos. E lhe digo, vereador, a gente é amigo, é parceiro, como o vereador Jefferson acabou de citar, conte comigo, você entende também a posição do presidente. As coisas não são fáceis, né? A casa tem todo o trâmite a ser tramitado, ser passado aqui pela casa. Eu estava ouvindo a fala e vendo o parecer jurídico aqui da casa, falando sobre a questão do afastamento, porque não está estipulado o tempo, né? Não tem um tempo determinado. No caso, que deu a entender que possivelmente, de momento, poderia ser por 30 dias. Eu entendi mais ou menos assim, não sei se a minha análise está correta. Mas digo sempre, a casa ela tem seus trâmites, não é fácil, é o primeiro caso acontecendo aqui em Tanque, a gente sabe, tudo novo para nós vereadores, aqueles que já têm até mais, o doutor de Terra tem 5 mandatos, sabe que é o primeiro caso que está acontecendo, né? Mas a gente sabe também do cidadão, da cidadã que está precisando no momento, né? Então, o que eu vejo, o que está sendo pedido pela parte jurídica da casa, um pouco mais de esclarecimento, questão de tempo, e com certeza será feito os trâmites legais e a gente torce para que dê certo, porque a gente sabe que, infelizmente, algo não está batendo, algo não está certo, e a gente conhece a vereadora, a gente sabe da sua garra, do seu potencial, uma pessoa sempre alegre, a gente recebeu nos últimos meses, não tem a mesma alegria, porque também a gente vai analisar, foram muitos fatos que ocorreram em tão pouco tempo. A gente conhece a rotina, o dia a dia também dela como mãe, sabe? 2 filhos especiais na mesma casa. Não é fácil para você cuidar, fazer esse tratamento semanalmente, com eles, mensal, Terezinha, e também a rotina diária de militante. Então, realmente, são muitos e inúmeros problemas. E a pior parte que ela frisou aqui é sobre julgamentos, né? Infelizmente, a sociedade ela julga as coisas sem ter a devida noção, sem saber realmente o que está acontecendo com as pessoas, né? Isso é muito triste. Mas eu quero deixar aqui a minha fala de apoio, né? Você sabe, você me conhece, e tenho certeza que com fé em Deus vai ser feito a coisa mais certa, e a sua coragem de estar pedindo um afastamento já demonstra a gravidade do problema, porque não é fácil. A gente vai para uma campanha dura, todos vocês sabem que a campanha não é fácil, porque a gente gosta disso aqui, a gente gosta de estar próximo das pessoas, gosta de ajudar as pessoas.
quando você pede, com certeza é por um motivo muito grave. A gente sabe disso. E sabendo da garra, da personalidade da vereadora, eu tenho certeza que é realmente um problema que está fazendo com que ela peça esse afastamento, e com certeza a casa vai estar bem orientada, vai ser bem trabalhado esse pedido, e com fé em Deus seja concedido esse afastamento com a remuneração, porque ela precisa se manter. Né? O nosso regimento da lei orgânica diz que o vereador que tiver um problema de saúde, ele pode sim pedir o afastamento com a remuneração. O que vai acontecer é ver realmente como está no laudo periciado pelo médico da vereadora. A Câmara vai designar também um médico para fazer esse acompanhamento, e se Deus quiser vai ser resolvido da melhor forma possível. A gente torce, aqui a casa é harmônica, a gente sabe que todos os vereadores aqui têm responsabilidade, a gente já convive, a vereadora Mazé está no segundo mandato, a gente conhece desde o primeiro dia, uma pessoa participativa na casa, participativa com o público, e sabemos o comprometimento dela de vereança dentro do município que tem. Portanto, tenho meu apoio, torço muito para que tudo dê certo. Esse intercâmbio, vereador Mazé, presidente Edinaldo, é importante a parte jurídica está orientando as duas partes, tanto da vereadora como do presidente, para que seja tomada a medida cabível para a resolução desse problema. Minhas palavras por essa são hoje, e muito obrigado. Com a palavra o vereador Antônio Lustosa Antibidelli. Boa noite, senhor presidente, os demais colegas vereadores, o povo que se encontra aqui presente. Eu ouvi e não sabia desse problema, né, que estava ocorrendo com a nossa colega, vereadora Mazé. Fiquei sabendo agora, que era para mim um susto, né? Quero dizer, vereador, que esse vereador aqui, da minha parte também, né? A assessoria jurídica da Câmara Municipal vai informar ao presidente e a nós vereadores, né? Da minha parte, puder ajudar, por mim está resolvido. Valeu? Agora ele tem a assessoria jurídica, tem que ser a linha, né? Coisa que o vereador tem que saber muito que nós estamos votando, que nós estamos aprovando, para que depois nós vamos ser pago, cobrado, né, por algo que nós aceitamos, votamos. Então, quero dizer para você, eu sinto muito por você, né? E conforme as leis, né, eu estou dizendo, o que vai acontecer é o médico, né, a junta médica, que vai decidir. Tem meu apoio, não tem problema. E também, mudando de assunto, eu quero aqui falar para os nobres vereadores, né, hoje faltou 2, é sobre a água de tanque do Piauí. Eu estive pesquisando com os colegas aí, é a única cidade no Piauí que tem uma única pipa dada pelo governo federal. Todas as cidades têm 3, 4 pipas, principalmente cidades que têm água fácil. O que eu digo água fácil, João Sérgio? É que com 80 metros você se cava um poço e tem água. Agora uma cidade que nem Tanque do Piauí, entendeu? Difícil demais, nosso povo vive morrendo de sede. Entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito. Essa massacração com o nosso povo de Tanque do Piauí, né?
inadmissível, seria chamar o nome, falar aqui como eu falo mesmo, é uma vergonha, viu? Uma vergonha os gestores que passarem tanto no Piauí, viu? Não ter 2, 3 caminhão-pipa para que atenda a nossa população. Agora, hoje, eu vejo dizer, vi um caminhão-pipa, nunca nem tinha visto um caminhão daquele tamanho, né? Falaram naquele dia, um grande gigante, passando lá na frente da minha bolsa, deixando água o rapaz, vindo de bico. Gente, quer dizer que isso aí o culpado somos nós vereadores. Não é prefeito, não. Um lugar mais de vereador, besta, que eu já vi foi tanto no Piauí. Dizer amém para tudo. Tudo diz amém. Nós votamos em tudo. De tanto nós votar, presidente Edinaldo Forte, de tanto nós votar em tudo, que eles não precisam nem mais de nós. Essa água do Piauí aí, o prefeito fez como ele quis. Foi reunido com o presidente da Câmara, os membros da Câmara, não foi. Então eu quero dizer bem aqui, dar um recado a Tanque do Piauí, município de Tanque do Piauí e os ouvintes de Tanque do Piauí. Quem tem essa nossa responsabilidade somos nós, vereadores, que vota aqui em todos os projetos em prol do nosso povo. Agora, tem uma elite em Tanque do Piauí que vive há muitos anos, João Sérgio, dentro da prefeitura de Tanque do Piauí, fazendo e desfazendo o que quer e o que não quer. E o culpado, eu tenho 5 mandatos como vereador em Tanque do Piauí. Não sou respeitado. Não sou respeitado. Porque cobro. Eu cobro. Nessa casa eu cobro muito. Viu? Mas nós, vereador, que fomos eleitos com desejo e a vontade do povo de Tanque do Piauí, temos que rever as coisas nesse município. Não é do jeito que o prefeito quer, não é do jeito que fulano quer, que nós assinamos tudo. Então nós, como representantes do povo de Tanque do Piauí, nós temos que pegar, João Sarafim, e ver as leis. Não conheço o Edinaldo Forte, não. O nosso advogado jurídico sofreu há poucos meses uma covardia imensa. Vim aqui em Vazegando do Piauí. Botaram, fui processado, fui caluniado por tudo, uma coisa que eu não fiz. Digo aqui e quero perder a divisão. Se eu tiver feito, porque se eu perder, eu não enxergo o outro. Se eu tiver feito o que me colocaram, me prenderam, me bateram, pagaram o policial para bater em mim, e eu não reagi, eu não vou brigar com a polícia, eu não sou louco. Vou brigar com a polícia? Não brigo com a polícia, vem 100, vem 1000. O que aconteceu no Rio de Janeiro aí? Bandido, bom é bandido, bom é mesmo. Eu não sou bandido, sou um cidadão. Então, vou pagar, quer dizer, vou pagar 8 salários mínimos, viu? Para pessoas desqualificadas, porque confiei em quem deveria não confiar. Voltando ao assunto, confiei juridicamente quem não deveria ter confiado, nem de manhã para dia. Quanto mais fiquei quieto, deixei ver o que aconteceu, só que eu vou parar. Mas Deus é o Pai de todos nós, e vocês vão ver o que vai acontecer. Voltando ao assunto aqui da água, é uma vergonha, rapaz. Um vereador que veio está implorando para que uma pessoa bote uma pipa d'água na minha roça, meu gado morrendo de fome. Se eles fazem um vereador, agora vocês imaginam uma pessoa comum. Então, deixa aqui meu repúdio, Tanque do Piauí, o prefeito de El Salles, o grande prefeito de El Salles, ele tem que comprar no mínimo umas 3 ou 4 pipas, porque coragem de fazer um poço ele não tem, coragem de ampliar o poço que seu filho tinha, seu Deodato ainda deixou. Nós temos poço, João Sarafim, Tanque do Piauí, que o Deodato deixou feito. E nunca, o filho tio passou 8 anos
16 anos. Não concluiu esse curso. Então, o errado, eu tive me informando, somos nós vereadores. Né? Eu estou sabendo que a merenda de tanque do Piauí, as crianças estão sofrendo. Esse vereador, esse resto de mandato que ainda tem, ainda eu vou visitar as escolas e quero convidar aqui cada vereador para nós visitar as escolas, para saber como é que está sendo a merenda das crianças, porque é uma vergonha o que nós vemos falar das mães no município de Tanque do Piauí. Eu digo isso porque eu sou um vereador que eu mando no Tanque do Piauí. Política para mim não acaba. Passei a eleição, eu estou andando na casa do povo e ouvindo as pessoas. Então, eu quero imediatamente que o nosso prefeito, né, de Tanque do Piauí, Tiel Salles, no mínimo, né, trazer essa água do Piauí para fechar nosso poço Piauí, não deixar nosso povo põe a água não. Ele tem que comprar caminhões-pipa, porque coragem de fazer um poço no município ele não tem. E se ele inaugurar, quer dizer que se ele fizer um poço no mandato dele, ele inaugurar, eu dou um garrote, viu? Para nós comer debaixo da água que ele fez lá. Eu dou um garrote, o vereador está dizendo, dá um garrote. Quem estiver ouvindo aqui é testemunha. Se eu não der, eu sou o pior mentiroso. Eu dou um garrote para nós comer debaixo da água que ele fez, nesse resto de mandato dele. Boa noite, um abraço a todos. Com a palavra o presidente vereador Edinaldo Gomes. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Agradecer a Deus pela saúde de estarmos aqui. Hoje dias aí de muito calor, de muito trabalho. Vou ser breve, tá bom? Só reafirmar nosso compromisso da legalidade do trabalho e pedir aos nobres vereadores que nós temos 2 sessões no mês de dezembro até dia 15. A gente sabe que estamos de festejo no Carro Velho, então o convite a todos que gostam, que precisam participar, que gostam de participar. É uma atividade religiosa, cultural do nosso município. Eu acho que começa amanhã, tá bom? E que os nossos compromissos da casa eles se mantêm, tá bom? As nossas sessões será dia 5 e provavelmente dia 16, pela questão do dia 14 ser o aniversário da cidade, e dia 15 a gente sabe como é que funciona, geralmente feriado também. Isso a gente ajusta. E lembrando que, né, eu já falei até agora um pouco com o Barel, tem os documentos a ser analisado, a fazer parecer, entendeu? Então são 15 dias festivos que vai para Carro Velho, aniversário de cidade, mas que a gente cumpra também o nosso papel aqui para que a gente entre de recesso todo mundo tranquilo, ok? E o mais desejar a todos uma boa noite, que a gente volte para casa em paz e meu muito obrigado. E sem mais, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a nossa sessão legislativa.